Boa noite, turma. Nesse momento irei falar sobre a classificação da responsabilidade civil do Estado, que tem foco em 3 teorias: a teoria da culpa administrativa, a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. As teorias publicistas da responsabilidade estatal se dividem em teoria da culpa do serviço ou da culpa administrativa e teoria da responsabilidade objetiva. O reconhecimento da culpa administrativa deu uma nova orientação aos particulares de como agir, já que não se mostrava necessário demonstrar o tipo de ato que se isentava ou não do estado de responsabilidade. A partir de agora, hoje em dia, só se demonstra a culpa do Estado. A culpa administrativa também é conhecida como a culpa do serviço ou ainda teoria do acidente administrativo, e foi consagrada pela clássica doutrina de Paul Duas, segundo o qual o lesado não precisa identificar o agente estatal que lhe causou o dano, e é suficiente que prove o mau funcionamento do aparelho público, mesmo sendo impossível apontar o agente responsável. A doutrina atribui a esse fato o nome de culpa anônima ou falta do serviço. A falta do serviço se dá quando o servidor público é omisso, não funciona com retardo ou com falhas. Em qualquer dos casos, o Estado responde independentemente de qualquer comprovação de culpa do agente público. O ônus do lesado era apenas comprovar o elemento culpa do Estado. Apesar de não ser unanimidade na doutrina, L. Lopes Meirelles, ela aduz que a teoria do risco compreende 2 modalidades, que é o risco administrativo, que admite as causas excludentes da responsabilidade do Estado, e a teoria integral, que não as admite, sendo a pessoa jurídica de direito público sempre responsável pelos danos causados por seus agentes. No risco administrativo, haverá uma avaliação do grau participativo do lesado no dano. Se este participou totalmente, o Estado será isento de qualquer responsabilidade, ao contrário, se o lesado contribuir de forma parcial. O ente estatal terá uma verdadeira atenuação da sua obrigação de reparar. O risco integral dispensa qualquer responsabilidade que o terceiro pode ter tido na causa do dano, independente do nexo causal e a responsabilização do Estado, mesmo que a culpa tenha sido da vítima. Sobre a aplicação da teoria do risco integral no Brasil, o autor Alexandre Mazo, ele aponta que algumas situações excepcionais em que é aplicada, tais como acidente de trabalho, nas relações de emprego público, indenização coberta pelo seguro obrigatório de automóveis, que é conhecido como DPVAT, atentados terroristas em aeronaves e dano ambiental e dano nuclear. Para que ocorra a responsabilidade civil, é de suma importância a presença dos seguintes pressupostos: o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade. Portanto, na falta de um desses pressupostos, não se configurará a responsabilidade. A responsabilidade civil do Estado será elidida por as presentes determinações e hipóteses aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano causado à vítima, quais sejam a força maior, o caso fortuito, o estado de necessidade e a culpa exclusiva da vítima. Força maior é o acontecimento imprevisível, sendo que não é imputável à administração pública, pois não há nexo de causalidade do dano e o comportamento da administração. Entretanto, há uma exceção à regra. Mesmo que se configure motivo de força maior, a responsabilidade do Estado poderá ocorrer se, juntamente com a força maior, ocorrer a omissão do Estado na realização de um serviço. Por exemplo, em caso de enchente, o Estado responderá se ficar demonstrado que a realização de determinado serviço teria sido suficiente para impedir a enchente. Quando a culpa da vítima, há que se observar se a culpa é exclusiva ou concorrente com a do Estado. No caso de culpa exclusiva da vítima, o Estado não responde. Entretanto, se a culpa for concorrente, atenua-se a responsabilidade que se reparte com a da vítima. Conclui-se, portanto, que houve uma intensa evolução na forma de responsabilizar o Estado por seus atos ao longo da história, iniciando pelo período da irresponsabilidade estatal,
perpassando pela responsabilidade subjetiva e chegando ao ponto da responsabilidade objetiva do Estado.